Salve, salve aí, família vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos falar aí das notícias do Vascão de hoje, né? Vasco que empatou ontem por 2-2 contra o Santos, já se prepare para a partida contra o Atlético Paranaense no domingo e já vai ter voltas importantes aí no time titular. Vamos falar disso, também vamos falar aí da situação do Souza, né? Será que o Souza realmente vai voltar para o Vascão? Vamos falar mais disso. Também vamos falar aí do jogador Cláudio Vinck, que pode ir para um time lá da Europa, e também de um ex-jogador do Vasco que está no Palmeiras e que pode ser vendido para o futebol espanhol e o Vasco lucrar uma boa grana, viu, pessoal? Bom, meus amigos, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal, só clicar embaixo aí no inscreva-se, é de graça, meu amigo. Se inscreve aí, compartilha com seus amigos vascaínos, traz mais torcedores pro nosso canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também me segue lá no Instagram. Bom, meus amigos, ontem o Vasco empatou por 2-2 aí contra o Santos lá na Vila Belmiro. O Vasco se prepara aí agora já para o próximo jogo contra o Atlético Paranaense no domingo. O Vasco se mantém na terceira colocação aí do Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda tem um jogo a menos, né? Aquele jogo, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro adiado contra o Palmeiras. O Palmeiras que está numa péssima fase. Se o Vasco talvez jogasse hoje com o Palmeiras, poderia aí trazer pontos também para São Januário. E seria interessantíssimo a CBF marcar logo essa partida para o Vasco aproveitar a péssima fase do rival. E com certeza o Vasco vai trabalhar essa semana para tentar vencer o Atlético Paranaense jogando em casa, né? Tem que vencer, fazer o papel de casa. Infelizmente, eu acho que essa partida não terá transmissão aí e vamos ter que acompanhar aí na Vasco TV a narração. O Vasco que busca aí manter a boa fase, né? Vencer dentro de casa é essencial e com certeza conta com a volta aí de alguns jogadores importantes, né? O Thales Magno, que estava suspenso nessa última partida contra o Santos devido àquela expulsão no jogo contra o Fluminense, vai voltar aí ao time do Vasco. Também pode contar com a volta do Leandro Castan, que foi poupado. O jogador estava se queixando de dores e não participou do jogo de ontem contra o Santos. E acabou abrindo vaga aí pra gente poder ver como que atua o Marcelo Alves e também o Miranda, né? Os jogadores foram muito bem na partida de ontem contra o Santos. A dupla de zaga totalmente improvisada, né? Nunca tinha treinado junto ali e com certeza já de cara tiveram que entrar nessa fogueira e se saíram muito bem. Principalmente o Miranda, que é um baita zagueiro, hein, pessoal? Que zagueirão! O Vasco é uma fábrica de fazer bons zagueiros e com certeza o Miranda tem tudo para ser um dos grandes zagueiros aí do Vascão. E a gente torce muito pela evolução mais a cada dia aí desse jogador e que o Ramon dê mais oportunidades para ele mostrar o seu futebol, que agradou demais ao torcedor vascaíno. E os outros jogadores ainda estão com Covid-19, né? E provavelmente não irão jogar nessa partida aí contra o Atlético Paranaense, né? São casos aí do Vinícius, Bruno Gomes e também do Ricardo Graça. Na partida de ontem o Vasco ganhou mais uma opção pro ataque, né? O Igor Catatal, né? Que encheu os olhos aí de muitos vascaínos. O jogador jogou muito bem na partida de ontem, foi eleito craque daquele jogo e com certeza o Ramon Menezes ganha uma boa opção aí pro ataque, já que o Vasco estava tendo muitas dificuldades aí ofensivas, né? A gente via que é nítido o Vasco conseguir armar um ataque bem feito. O Ramon Menezes ontem escalou muitos jogadores de defesa e o Vasco não conseguia ser mais ofensivo e quem buscava muito isso era o Igor Catatal junto ali com o Martim Benítez. E mesmo assim, o Igor Catatal fora de ritmo, né? A gente falou aqui ontem no pós-jogo que ele ficou aí mais de um mês parado, sem jogar, desde quando ele foi contratado pelo Vasco. E ontem que ele foi fazer a sua estreia com a camisa aí do nosso time. E com certeza o jogador tem muito ainda a evoluir, pegar ritmo de jogo, pegar uma preparação física melhor. Aí sim vai poder ajudar muito o Vasco. E com certeza ele tem tudo para ser um bom jogador aí e quem sabe permanecer no Vasco, já que seu contrato se encerra em dezembro. Bom, pessoal, o lateral direito Cláudio Vinck vem sendo aí sondado pelo Marítimo de Portugal. Segundo o Globoesporte.com, o clube português já está negociando aí com o jogador. O Vasco provavelmente não deverá se opor a essa negociação, já que o Cláudio Vinck hoje em tese é o terceiro lateral da equipe, né? Esse mesmo time chegou a negociar com o Rafael Galhardo, jogador que ainda pertence ao Vasco e com certeza ele já deve estar olhando aí alguns jogadores do nosso time e o Cláudio Vinck pode dar adeus ao Vasco aí a qualquer momento,
caso o nosso clube aceite essa proposta. Eu acho que seria válido para o Vasco, né? Não foi divulgado os valores da negociação, até porque estão no estágio inicial as conversas aí pela contratação do atleta, e vamos aguardar os próximos dias, ver se a diretoria do Vasco aí, o André Mazzuco, alguém vai explicar melhor a situação do Cláudio Vinck para nós torcedores e falar se houve alguma proposta em valores aí para o Vasco ou se tenta a liberação de graça do atleta, né? Porque tem muito disso, o jogador às vezes é pouco aproveitado e o clube acaba liberando ele de graça para fechar com outro time. E tomara que o Vasco não faça isso, porque o Vasco precisa de dinheiro e todo dinheiro que pintar na colina é bem-vindo. Não libere de graça o jogador. A gente torce para que o Marítimo pague, quem sabe aí até uma boa grana pro Vascão. Bom, e por falar em grana, o jogador zagueiro Luan, que está no Palmeiras, revelado no Vasco, pode ser vendido aí para o futebol espanhol. Pô, Danilo, mas o que isso tem a ver com o Vasco? Tem muito a ver com o Vasco. O Vasco detém 40% aí dos direitos do jogador. O Luan, que está encostado lá no Palmeiras, não vem jogando tanto assim, recebeu uma proposta de um clube espanhol, ainda não foi revelado que clube é esse. E caso o Palmeiras aceite essa proposta, o Vasco irá receber mais de 5 milhões de reais por essa venda. O Vasco está de olho aí nessa negociação. O Luan, que tinha tudo para ser um dos grandes zagueiros aí do futebol brasileiro, na minha opinião ele fez o caminho totalmente errado, acertando com o Palmeiras. O certo era ter permanecido do Vasco e do Vasco ido para a Europa, mas naquele momento o Vasco vivia uma crise financeira muito grande, como até hoje vive, né? Mas precisou vender aí o Luan e vendeu ele para o Palmeiras. O jogador não teve tanta sequência assim no clube paulista, não se destacou tanto como se imaginaria, e o Vasco vai lucrar aí caso ele seja vendido 5 milhões. É uma boa grana comparado com o que o Luan vem apresentando aí nos últimos anos, né? O jogador fica mais na reserva do que joga e seria muito interessante para o Vasco o Palmeiras aceitar essa proposta. Há informações que a proposta feita pelo clube espanhol não teria agradado tanto assim ao Palmeiras, mas pro Vasco seria excelente, né, cara? Por 5 milhões de reais assim de bandeja, né? Sem vender nenhum jogador do time. Seria ótimo pro Vasco receber essa grana. A gente já falou aqui do Alan, que foi vendido lá pro Everton. O Felipe Coutinho, que pode ser vendido, entre outros jogadores aí que foram revelados pelo Vasco e que estão trocando de time. E o Vasco recebendo uma grana aí, devido aí a porcentagem pro seu clube formador, 2,5%, aquela porcentagem da FIFA. E também alguns direitos que o Vasco ainda detém desses atletas, como é o caso do Luan. Bom, e para fechar, vamos falar aí do Souza, né, pessoal? Ontem o jornalista turco afirmou que o Souza está negociando a sua volta para o Vasco, né? A gente até trouxe aqui no canal, acredito que você já deve ter visto isso aí em todos os outros canais do que fala do Vasco aqui no YouTube. O Souza está tentando a sua rescisão de contrato com o Al Ahly, seu clube lá no Oriente Médio, para tentar retornar ao futebol brasileiro. Há especulações que clubes turcos também poderiam entrar na parada, já que ele teve uma boa passagem com a camisa do Fenerbahçe lá na Turquia e poderia retornar ao país. Mas há informações que o desejo do atleta é voltar para o futebol brasileiro e por ele ser vascaíno, o Vasco teria vantagem aí em tentar fechar um negócio com ele. Tem um entrave do salário do atleta, né? Que o jogador tem um altíssimo salário ganhando lá no Oriente Médio e poderia ser um problema aí para o Vasco. Mas talvez se ele reduzir esses salários aí e quiser realmente vestir a camisa do Vasco, mais uma vez, certamente o Vasco vai aceitar e vai tentar aí a contratação do Souza, que na minha opinião seria um baita reforço, pessoal. Um reforço de peso, realmente de peso, para ajudar ali o meio-campo do Vasco. Como eu falei no vídeo de ontem, imagina o meio-campo do Vasco com Souza, Andrei e Martim Benítez, cara. Seria um baita meio-campo, sem falar que ainda tem um Carlinhos no banco, né? Um jogador que a gente vê que tem qualidade, precisa de mais ritmo de jogo, precisa estar atuando para desenvolver mais ainda com a camisa do Vasco. E aí sim, o Vasco tem condições de brigar aí por coisa boa na temporada, Libertadores, até quem sabe o título aí, o pentacampeonato, que é o sonho de todos nós vascaínos. Na minha opinião, o Vasco tem que verificar melhor aí essa situação do Souza, entrar em contato com o atleta, ver se a vontade dele é realmente vir jogar no Vasco e esperar ser confirmada a rescisão do jogador com o Al Ahly, né? E se isso acontecer, provavelmente o Souza, quem sabe, poderá voltar aí sim, ser jogador do Vascão. Deixe aí nos comentários se você gostaria de ver o Souza novamente com a camisa do Vasco, e certamente ele seria um dos grandes líderes dessa equipe aí e vai passar muita experiência também para os jogadores mais jovens, já que ele está há muitos anos jogando no futebol estrangeiro. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos. Já deixa o like aí, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado mesmo. Forte abraço e é nóis. Vascão!